Com vocês, com a palavra. Boa noite, companheiros. Está no volume 7. É com alegria que nós voltamos a essa casa e aproveitamos essas vibrações carinhosas dos amigos que nos acolhem, os convites sempre precisos do Gilberto, dos irmãos da casa do modo geral, e agradecemos desde já, trazendo um abraço do nosso Centro Espírita Paulo de Tarso, lá em Seropédica, que esse mês completa 18 anos, chegamos à maioridade. E lembrando sempre que a mensagem espírita é uma mensagem que traz muita alegria para todos nós. Espírita triste é um contrassenso. Essa ideia de que estamos num planeta de provas e expiações, e por isso mesmo a tristeza é que é a tônica do nosso viver, é história para fazer as criaturas se sentirem mais pesadas, mais culpadas. Não é a proposta da doutrina espírita. E dizíamos, é uma mensagem que alegra. E normalmente é o que nós vemos. Os neófitos, aqueles que ao travarem contato com a mensagem espírita, logo no primeiro instante se entusiasmam, querem trabalhar bastante, querem participar de diversas reuniões, adquirem livros, tentam estudar, aqueles que estão empolgados com a doutrina. E isso o tempo vai passando e as pessoas vão cada vez mais se envolvendo nessa mensagem. Porém chega um instante, nesse meio de percurso, nessa jornada que todos nós fazemos, que de repente aquela criatura tão entusiasmada parece ter o seu entusiasmo arrefecer, começa a faltar as reuniões, começa a mostrar uma certa dificuldade de assumir compromissos, e aí nós logo nos perguntamos, o que está acontecendo? Por que de repente o fulano, que era tão empolgado, resolveu agora estar mais presente? A gente procura alguma atividade, ele dá uma desculpa, não vem mais, e aí se tivermos a oportunidade de conversar com essas criaturas, muito frequentemente vem aquela ideia assim, eu estava muito empolgado no Espiritismo, imaginava na doutrina uma grande ponte em direção ao plano maior. Mas eu percebi que mesmo depois desse tempo, desses meses, desses anos, trabalhando, estudando, eu ainda carrego tantas imperfeições, não adiantou muito estar na doutrina, e desanimam, e começam a fugir da tarefa. Como se o simples conhecimento da doutrina espírita fosse suficiente já para nos alçar às regiões superiores do plano espiritual. Como se meses, mesmo anos, talvez décadas de trabalho na doutrina espírita fossem suficientes para neutralizar os milênios que nós temos cometendo erros, cometendo desatinos. Há deslizes, há falhas morais, há vícios materiais, estão tão arraigados no espírito durante tantos e tantos séculos, repetidos em encarnações diversas, que não vai ser numa única existência que nós conseguiremos superá-los. Mas se não trabalharmos por superá-los, eles jamais serão superados. E aí nós temos na doutrina espírita a mensagem de Jesus, que é esclarecedora, que é consoladora, como Emmanuel nos diz, é o cristianismo redivivo. Muito bem. Já que a mensagem de Jesus, à luz da doutrina espírita, é motivadora de transformação, aquilo que nós vamos ver no Mestre, o modelo e guia para todos nós, é o nosso objetivo. E isso parece assustar ainda mais. Mas Jesus está muito longe. Jesus é o governador espiritual do planeta. Alcançar a sua evolução é impossível. Não. Impossível não. Mas vai demandar bastante trabalho. Milênios de encarnações. Bilhões de anos de progressos. Porque quando a Terra, o nosso planeta, que segundo as avaliações dos cientistas tem cerca de 6 bilhões de anos, ele foi formado, Jesus já era espírito puro. E há 6 bilhões de anos nos governa, suponhamos assim. Então, até chegar a esse estado, quando esse espírito não participou de atividades educativas, quando não se desenvolveu, quando não superou das suas imperfeições e não desistiu. Se teve suas quedas,
Isso em nada abate a evolução que ele tem hoje. Em nada diminui o nível evolutivo do mestre. É o que nós aprendemos até no livro dos Espíritos. Quando um espírito conquista determinado patamar evolutivo, mesmo que ele tenha cometido erros antes, para chegar àquele nível, ele tem que ter superado a deficiência. Então ele faz jus. Não interessa se antes foi um canibal ou não. Até o próprio Allan Kardec recebe dos espíritos essa informação de uma maneira contundente, porque nós estamos todos acostumados a ver o professor Rivaio com aquela figura imponente, de educador, de europeu do século XIX, e ele mesmo tinha destaque na sua sociedade. Era visto como um gentil homem, como uma pessoa ilustrada, uma pessoa muito bem educada. E no livro dos Espíritos, em determinado instante, quando estuda as questões da evolução, ele pergunta aos benfeitores espirituais se é possível que uma criatura hoje, de boa educação, de boa índole, tenha sido em outras existências um canibal, tenha vivido naquelas tribos primitivas em que as criaturas se entredevoravam, esperando a resposta. E aí os espíritos são fatais. Se voltam para Kardec e dizem assim: tu mesmo já o foste mais de uma vez. Não dá para imaginar Kardec comendo um osso de fêmur naquela estrutura que a gente tem aqui hoje. É a evolução. Esse espírito conquistou, apesar de tudo que ele foi no passado, a posição que fazia jus, que faz até hoje. Então nós também podemos. E há uma coisa muito interessante na mensagem de Jesus. Em vários momentos na mensagem do Cristo, Jesus se refere aos elementos da natureza para trazer ensinamentos. Quando se refere à fé, fala que um simples grão de mostarda, ou a fé do tamanho de um grão de mostarda, era capaz de mover montanhas, porque aquela semente, embora fosse a menorzinha das hortaliças, era a que gerava depois um arbusto tão grande que as aves construíam ninhos sobre ele. Mas apenas em um momento nós vamos ver, numa primeira observação, naquela primeira análise superficial, Jesus referenciar um dos elementos da natureza como símbolo de beleza. Quando falava às criaturas a respeito da providência, o mestre diz a ele: olhai os lírios do campo, eles não tecem e não fiam, e nem mesmo Salomão, em toda a sua grandeza, jamais se vestiu como um deles. E aí as criaturas começavam a ver então o lírio como símbolo da beleza. Fulano é de uma beleza ou de uma pureza lirial, de uma alvura lirial. É o símbolo para nós. Mas nós não investigamos direito a mensagem do mestre. Porque os lírios, embora toda beleza, embora intenso perfume, são flores que normalmente surgem em ambiente alagado, nos charcos. E aquela sementinha, de alguma maneira, ao ser vitalizada pela luz do sol, teve que penetrar naquela água e teve que vencer as barreiras de lama. Para vitalizá-la, fez esforços, colocou seus primeiros brotos, saiu percorrendo através dos amontoados de raízes, até que finalmente chega na superfície e lança as folhinhas. E depois de algum tempo de trabalho, mesmo numa água que às vezes contaminada, mesmo em terreno lamacento, apresenta para nós o lírio, mostrando, portanto, que o mestre não falava só de beleza, mas falava de esforço para crescer, de esforços para vencer as várias camadas de lama, de erros, de deslizes que nós, almas, ainda sementes de lírio, precisamos vencer. Transportando o ensinamento agora para o contexto espiritual, a mensagem de Jesus faz em nós o mesmo efeito que o solo para a semente. Ele auxilia, ele dá vigor e ao mesmo tempo vai também fazendo que as folhas consigam a energia necessária para os seus processos metabólicos e o seu crescimento. Mas é a planta que tem que realizar os processos. É a semente que tem que vencer a casca, é a semente que tem que projetar as primeiras folhas, até que finalmente se chegue, no caso do lírio, à flor, no caso das árvores frutíferas, ao fruto. Então cada um de nós, segundo essa mensagem de Jesus,
é convidado a fazer esforços. E a grande diferença está naquilo que nós faremos ou não faremos com a energia que nós recebemos da mensagem do Mestre. Porque Jesus esteve entre muitas criaturas, quando materialmente entre nós há 2000 anos. Mas será que todas elas, naquele momento, aproveitaram a oportunidade que estavam tendo? Será que todas elas conseguiram crescer? Os tempos eram imensamente difíceis. Falar em evolução moral, hoje as coisas que nos chocam, a violência que nos apavora, os desajustes sociais que nos fazem orar às vezes, de vergonha de viver numa sociedade ainda tão repleta de vícios, ao tempo do Mestre, eram comuns, eram aceitos, faziam parte dos costumes. E mesmo assim, àquela época remota, muitas criaturas que tinham deficiências, e aí vem o alerta para nós espíritas, ao estarmos empolgados com o trabalho doutrinário e nos chocarmos ao reconhecer que ainda temos imperfeições, pensemos no Mestre. Se naquele tempo as criaturas conseguiram superar as suas falhas, conseguiram vencer as suas mazelas, por que hoje nós não conseguiremos? Por que ainda ficar procurando desculpas? Ficarmos imaginando assim, mas eu não posso. Ou então quando nós assimilamos o jargão espírita e começamos a postergar o processo evolutivo, não é assim? Eu sei que tem outra encarnação, então eu já fumo há 30 anos, eu não vou conseguir me livrar do vício nessa. Na outra encarnação eu me livro. E se livra mesmo, porque já reencarna com asma. Não vai conseguir passar nem perto de uma fumacinha do incenso e já fica sufocado, não vai poder chegar perto do cigarro. Não precisa esperar a próxima encarnação. Não, na próxima encarnação eu vou me entender com essa criatura. Hoje ele é um adversário, hoje é uma criatura impossível e nós vivemos nos agredindo. Às vezes usa isso até para justificar as suas atitudes também agressivas. Na outra encarnação, pode ter certeza que eu vou fazer as pazes com aquela criatura que hoje é a esposa ou o marido, que não conseguimos suportar. Estamos apenas tolerando, e aí já estamos garantindo uma próxima existência. É muito comum até nós ouvirmos isso entre os espíritas, né? Já vai estar junto na próxima encarnação. O caminho esclarece para nós, no livro Desafios da Vida Familiar, que não é bem assim. Aqueles que se libertam da relação ruim, sem carregar mágoas, sem ficar vibrando negativamente para outra criatura, seguem adiante e evoluem. Ficam apenas as responsabilidades daquele que causou o mal. O problema é quando nós vivemos em atrito com as criaturas que não nos entendemos. E aí vem aquela história, né? O marido de hoje, que questiona a mulher, que não deixa ela ir ao centro, que reclama que ela está fanática. Aí ela diz assim, eu sou espírita, eu não vou me separar, mas eu te aguento até a próxima encarnação para não voltar contigo. Volta. Não tem jeito. E às vezes volta pior. Como a gente sabe que as oportunidades perdidas precisam ser resgatadas com mais dificuldade, o marido intolerável de hoje, gente, pode não vir marido na outra encarnação. Pode ser aquele cunhado, barrigudo, chato, que vem passar um final de semana e dorme 6 meses no sofá da sala. Ou então aquela mulher também que é impertinente, que questiona o marido, que não quer colaborar com ele, vou te aguentar porque eu sou espírita, não separo. Às vezes é melhor separar. Eu falei, no livro Ação e Reação, os espíritos recomendam isso, num caso em que poderia terminar em homicídio. Não que nós vamos tornar banais as nossas relações, mas aquela companheira que não ficou muito bem ajustada a nós, pode voltar na outra encarnação sim, como esposa de novo. Puxa vida, mas vai ter que domesticar a fera outra vez? Às vezes não vem esposa, vem pior, vem sogra. E não dá nem para a gente tentar domesticar. O máximo que pode fazer é manter a jaula fechada e a gente dentro. Porque de fora ela vai estar passando mesmo. É igual a gente faz com onça na roça. Tem que cercar o terreno para a onça não pular. Mas são figuras mitológicas. E a gente vai postergando, né? Na outra encarnação eu faço isso, na outra encarnação eu faço aquilo, como se fosse fácil. Como se a gente deixasse o corpo na sepultura num dia e no outro já estivesse lá no Ministério da Reencarnação. Olha, eu quero um corpo novo.
dessa vez mais magrinho, com menos pressão alta, com mais beleza física, está pedindo tudo errado. Normalmente, e a gente às vezes acaba dizendo assim, mas eu estou encarnado nessa vida, eu tenho o corpo que mereço. Não tem. Porque se a gente tivesse o corpo que merece, em vista das nossas deficiências, nem quase do corpo de Notre Dame pedia a gente em casamento. Porque devia ser uma coisa transtornante de ver. Mas nós temos o corpo que precisamos. Então, se ele for um pouquinho mais rechonchudo, mas for saudável e permitir trabalhar, ótimo, trabalhe. Até porque vai ajudar a afinar, vai ajudar a manter a saúde. E assim nós vamos vendo as deficiências físicas sendo superadas. Mas e outras? Aqueles de nós que às vezes temos que fazer a tarefa do atendimento fraterno na casa espírita, costumamos ouvir aquela coisa assim, é tão difícil evoluir, porque esse negócio de obsessão é terrível, porque o meu obsessor, pronto. Aí quando a gente ouve o meu obsessor, eu já fico imaginando o pobre coitado desdobrado à noite, enfrentando fila no cartório do Umbral para tirar o título LGI do obsessor dele, que ele registrou em cartório, é dele. É a desculpa perfeita para ele não fazer nada. Porque o meu obsessor não me deixa ver o centro. Porque o meu obsessor não me deixa concentrar para fazer prece. Porque o meu obsessor não me deixa fazer campanha do filho. É preguiça mesmo. Aliás, nós tínhamos um companheiro lá em Leopoldina que costumava dizer que não existe melhor desobsessão do que a campanha do quilo, do que a visita, por exemplo, a uma colônia como o Haiti. Porque o obsessor é preguiçoso, ele não vai acompanhar um indivíduo que está carregando uma sacola de 50 quilos num sol de agachar. O obsessor gosta de preguiça, de esteio, de quarto fechado, cortina baixada, com bastante depressão, autopiedade, assim, tadinho de mim, aí o obsessor gosta, opa, é esse que eu quero, quarto fechado, cortina baixada, televisão com controle remoto, que se tiver que levantar para trocar de canal, o obsessor vai obsidiar outro. A tecnologia de hoje, daqui a pouco eles vão querer TV de plasma para obsidiar. Então, quanto mais atividade nós tivermos, melhor para nos libertarmos dessas influências espirituais que nós atraímos, que nós convidamos. Mas tem lá a desculpa do obsessor. E será que é impossível mesmo? Será que a obsessão vai ser essa coisa tão impossível? E aí nós vamos nos recordar do Mestre, que transpondo o lago de Genezaré, deixando aquela região da Galileia, chega a Gadara, que era uma cidade de cultura não judaica, ainda ali mais ou menos em torno da Decápolis. E ao abordar aquela cidade, vai ao encontro dele um homem que para aquela sociedade era chamado de endemoniado. Era um lobo, era uma criatura perdida. Por mais que tentassem detê-lo com correntes, com cadeias, ele rompia tudo, rasgava as roupas, tinha suas crises, as suas alucinações, e vivia até nos sepulcros. É um simbolismo interessante essa criatura viver num dos sepulcros, porque ela mostra de que era alguém que a sociedade já nem reconhecia mais como um ser vivo. Era um trapo humano. E ao se aproximar de Jesus, o Mestre percebe em volta dele, lógico, as entidades ali sofredoras, os espíritos perturbadores que obsidiavam. Mas também era o momento de terminar a prova. E Jesus, com o seu processo de diálogo, que é descrito no Evangelho, começa então a interpelar aqueles espíritos, solicitando que eles se afastem, que eles sigam adiante, porque era termo a prova daquele homem. E aí os espíritos lançam o homem num fenômeno de subjugação, desses que nós estamos acostumados a ver, e clamam: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Vieste atormentar-me antes do tempo, porque Jesus tinha determinado com a sua autoridade moral que os espíritos se afastassem dele. E o Mestre pergunta: qual é o teu nome? E eles respondem através do nome: Legião. E o evangelista diz: porque eram muitos os espíritos que atormentavam aquele homem. E ali começa a terapia da desobsessão. A gente acha que a desobsessão começa com o trabalho de Kardec, mas não, começa com o trabalho de Jesus lá em Gadara. E ao se afastarem os espíritos, o homem tem aquela crise convulsiva no chão, mas os espíritos vão embora. E aí vem uma questão interessante, porque ali criou-se o maior erro de interpretação da história do Evangelho. E só depois com a doutrina espírita é que a gente conseguiu interpretar e reavaliar. Imaginemos nós, o evangelista diz: os espíritos saíram e entraram nos portos.
E os porcos se precipitaram no mar e morreram afogados. E os que tomavam conta dos porcos foram à cidade avisar aos seus patrões o que ia acontecer. E a gente criou aí a história do mito do espírito de porco, né? Quando aquela criatura bota um balde com água na porta para o indivíduo que entrar cair, cola chiclete no cabelo do coleguinha na escola, fulano é espírito de porco. Não. Só com Kardec, e também com Gabriel Delany, posteriormente, no livro A Reencarnação, é que nós vamos perceber que é impossível a um espírito utilizar-se da indumentária física de um animal para o fenômeno mediúnico. Mas não é impossível para os animais perceberem a presença das entidades espirituais, ao contrário, ainda mais se forem espíritos de baixa evolução, se forem espíritos muito materializados. Desde o Velho Testamento nós temos exemplo disso, e nem era um espírito atrasado, inferior. A história da mula de Balaão, em que o profeta, como acontece com muitos de nós, né, ouvindo queixas a respeito de um determinado grupo de judeus, por outros, aquela história da gente ouvir a fofoca e dar crédito à fofoca, ele resolveu então ir a essa comunidade e, no dizer do texto lá, amaldiçoá-los, ou se queixar, comentar, exprobar as suas ações. E aí, no meio da caminhada, o que acontece? A mula de Balaão empaca. E não tem quem faz a mula sair do lugar. E ele puxa e a mula não sai. E quando ele toma de uma vara e se prepara para fustigar o animal, para ver se ele sai do lugar, o espírito se faz visível para ele. E informa que ele tinha sido enganado, que aquelas pessoas não tinham cometido erros. Que voltasse, portanto, e aí dessa história a gente acaba percebendo, né? Quem deu ouvido à fofoca foi o Balaão. Então a mula de verdade era ele. É verdade. E é o que acontece conosco também quando nós nos permitimos conduzir pela maledicência alheia. Isso vai fermentando, isso vai causando desagregação nas comunidades, nas coletividades, e depois o relacionamento fica insustentável e a gente não sabe por quê. Então é importante, ali estava, o animal percebeu o espírito antes. Gabriel Delany mostra que até alguns animais, né, cavalos que empacam, que empinam, que não andam, cães que começam a latir de noite, sem que nada esteja em volta, sem que nenhum ser material esteja ali. São percepções do plano espiritual. E os corpos a mesma coisa. Agora, algum de nós imaginaria então aquele conjunto de espíritos obsessores, todos os modelos para desfilar na passarela? Não, né? Eram criaturas sofredoras, macilentas, maltrapilhas, com vibração pesada. Então imaginar um grupo de espíritos assim, passando perto dos coitadinhos dos porquinhos que estavam pastando, o que ia acontecer com os porcos? Eles iam tomar um susto danado e saíam correndo e mergulhar no mar. Então essa história de espírito de porco é um erro de interpretação do Evangelho. Se bem que na época que passou aí agora mais recente, né, o pessoal fala assim, ninguém precisa se preocupar com o gripe suíno, porque só morre de gripe suína quem é espírito de porco. Como nós não somos, né, então a gente pode ficar mais tranquilo. E aí vamos ver o mestre curando aquele homem. Quando a população da cidade volta, e aí nós dizemos, não era de cultura judaica, porque eles criavam porcos, e o porco é um animal imundo para o judeu. Então aquele grupo de pessoas não fazia parte do povo de Israel. E ao chegarem encontram, como dizem os evangelistas, o homem em seu perfeito estado, seu perfeito juízo, vestido, sentado aos pés de Jesus, a aprender com o mestre, a beber, a absorver as suas palavras, a receber, como nós dissemos, a luz que vinha vitalizar a semente. E aí se espanta, ora, se esse homem foi capaz de curar aquele que nós não considerávamos vivo, o que ele não fará a respeito dos nossos defeitos? E os gadarenos pedem a Jesus que saia da sua cidade. Quando o mestre vai embarcar, o homem que havia sido curado tenta cometer um erro que é muito comum conosco. Às vezes nós procuramos as casas espíritas, aflitos, atormentados por processos obsessivos, por crises morais. E aí encontramos um lenitivo, seja na conversa fraterna com um companheiro, seja no apoio de um médium, e de repente começamos a endeusar esse fulano. Ah, fulano me curou, então deixa eu ficar perto dele. E o gadareno fez a mesma coisa. Deixa-me ir contigo. Quando Jesus subiu no barco, o mestre disse, não, volta aos teus e diz a eles tudo que Deus tem te feito de bem. Não permitiu que ele o seguisse, porque se o gadareno seguisse, seria só mais um caçador de milagres. E voltando aos seus e apresentando-se à família,
saudável, equilibrado, ele mostrou mais uma vez que a mensagem de Jesus era uma mensagem vigorosa, era uma mensagem de transformação. E depois, dizem os evangelistas, ele se tornou pregador na Decápolis, naquele conjunto de cidades de cultura grega que existia em torno do lago de Genezaré. Um lírio. Ele saiu da mais terrível objeção de condição de obsidiado a divulgador da mensagem de Jesus. Então, se naquele tempo era possível sanar a obsessão com o trabalho, como não será mais fácil sanar a obsessão hoje, que nós sabemos que ela não se estabelece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Nenhum de nós que atravessa crises obsessivas foi atacado pelo obsessor. Nossos pensamentos, nossos atos, nossos anseios, nossas vinculações com erros do passado é que os convidaram. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz apresenta um caso interessante de uma senhora que, durante todo o processo da sua infância, teve muitas crises, muitos transtornos, sim. A simples aproximação de um espírito adversário dela já lhe causava temores, ela acordava chorando, tinha pesadelos, mas nunca ia além disso. E então ela se casa com um antigo cúmplice e, seguindo o automatismo das leis divinas, aquele benefício todo que Deus tem por nós, ela engravida daquele mesmo perseguidor, o seu pai, que havia sido assassinado no passado. E esperando naquele momento o reajuste então daquelas 3 almas comprometidas com o erro. E ela então comete o desatino do aborto. Somente a partir daí é que ela passa a sofrer a subjugação, a influência mais perniciosa e mais incisiva desse espírito. E enquanto ela não havia cometido esse erro, ele atuava muito mais suavemente. Então o processo obsessivo é estabelecido por nós, é definido por escolha nossa. Agimos, erramos, convidamos o obsessor a entrar na nossa casa mental. Da mesma maneira como nós colocamos grades, trancas nas nossas casas materiais para que os assaltantes não entrem, nós deveríamos aprender a colocar grades e trancas na nossa mente, evitando não que o espírito obsessor entre, mas que os nossos pensamentos negativos saiam, porque são eles que vão chamar os obsessores para compor esse séquito infeliz. E nós vamos ver então no endemoniado gadareno a transformação da semente ao lírio. E ele se fez, sem dúvida nenhuma, lírio. Mas e quando o problema não é obsessivo? E o obsessor é uma outra individualidade, é um ser externo. Às vezes ele se esclarece até antes de nós. Quem trabalha na obsessão está acostumado a ver isso. O espírito obsessor vem, reclama, ameaça, e o trabalho de conquistá-lo, de envolvê-lo, de ampará-lo faz com que ele se melhore. Mas aí o encarnado não se melhora. Alguns meses depois vem de novo bater as portas da casa espírita pedindo ajuda. Os obsessores são outros, o obsidiado é que é o mesmo. Porque não mudou, né? Não fez os esforços que precisava fazer para se melhorar, e aí, consequentemente, prorroga o seu sofrimento. Mas e quando o problema diz respeito àquilo que a própria sociedade coloca como sucesso, fracasso, como necessidade? Quando o problema são os nossos apertos materiais, as dificuldades de viver na Terra, né? Tem indivíduos que dizem, eu não posso ser obsesso não, porque hoje eu tenho que dar expediente extra, para ver se eu consigo umas dinheirinhos a mais. Quem vai negar que a situação é difícil, que as pessoas precisam, até porque o trabalho é lei. Mas colocar a questão material, as gaiolas douradas, as prisões materiais, como justificativa para não trabalhar e não crescer, também não é uma desculpa que nós espíritas possamos usar, se compreendemos a mensagem de Jesus. Contava-se em Jericó tudo o que Jesus fazia. Era uma cidade próxima de Jerusalém, imensamente quente, vivia abaixo do nível do mar, então de um clima bastante complicado. As pessoas hostis umas às outras, principalmente aqueles que eram responsáveis pelas cobranças de impostos. E havia nessa cidade um homem assim, que era abastado, que era rico, que tinha facilidades, mas que ao mesmo tempo não sabia se ele tinha amigos porque ele era rico, ou se ele tinha amigos mesmo, ou se ele tinha simplesmente comensais que compartilhavam a sua riqueza. De um modo ou de outro, esse homem vivia infeliz. Por mais que ele tivesse as alegrias que o dinheiro pudesse comprar, ele não tinha felicidade. E ouvindo falar de Jesus,
ouvindo falar que o Mestre prometia esse reino dos céus às criaturas que o seguissem, que vivessem segundo os seus ensinamentos, ele começou a ficar curioso, ansioso. Talvez nesse reino ele encontrasse paz para os seus sentimentos, encontrasse paz para o seu coração, e ardia por ver Jesus. E lógico, a fama do Mestre naquele momento já era bastante grande. E antes mesmo que Jesus chegasse em Jericó, porque era frequente descer de Jerusalém para Jericó, a ideia, a notícia de que ele estava chegando já havia invadido a cidade. Todos iam para as portas para recebê-lo. E ele foi também. Quando chega às portas de Jericó, a cidade, a multidão se aglomerava e Jesus entra cercado pela multidão. E ele sabia, baixinho como era, que se ficasse ali em volta da multidão não veria Jesus. Então ele vai adiante, sabia por onde o Mestre devia passar, e sobe numa árvore. Espera. E aguarda, que Jesus deveria passar por ali. Eu tenho que ver quem é esse profeta, pensava esse homem. E quando Jesus passa, de fato, não apenas ele vê Jesus, mas como Jesus o vê e o reconhece. Levanta os olhos e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje me importa hospedar-me em tua casa. E ele fica espantado, nunca tinha visto Jesus. Como é que ele conhecia o seu nome? Verdadeiramente, devia ser um profeta. E ele desce jubiloso, vai preparar uma ceia para receber o Mestre ao entardecer. O Mestre vai à casa de Zaqueu, senta-se em torno da mesa, eles começam lá a fazer a refeição, os judeus preconceituosos comentando: olha, ele foi comer na casa de um publicano, de uma gente na vida, de um cobrador de impostos. Jesus nunca se importou com rótulos, ele se importava com o trabalho do bem que podia fazer. E aquela semente que estava em Zaqueu estava apta, estava pronta para florescer, desde que recebesse a energia, a luz do sol do Cristo. E aí, em meio ao discurso de Jesus, empolgado com aquele reino que ele já vislumbrava, Zaqueu se ergue e diz: Mestre, dou a metade de tudo que eu tenho aos pobres, e se alguém defraudei, restituirei quadruplicado o dano que houver causado. Jesus também toma a palavra e diz: bem-aventurado és, Zaqueu, porque o Filho do Homem veio para aqueles que estavam enfermos, não para os que estavam sãos. E este também é filho de Abraão. E a partir dali, então, esse momento, a ceia de Jesus em casa de Zaqueu, ela representa aquele raiozinho de sol que vai lá do chapo vitalizar as sementes do lírio. Mas todo o trabalho cabia a quem? A Zaqueu. E a partir desse contato com Jesus, ele teve que fazer duas coisas. A primeira foi a mais fácil: dar a metade de tudo que ele tinha aos pobres. Ainda sobrou outra metade de uma fortuna. Se a sua fortuna era grande, metade dela talvez lhe bastasse. Essa caridade material é fácil, nós a fazemos frequentemente, né? Alguém bate a nossa porta, a gente manda a empregada entregar alguma coisa para se ver livre do incômodo. É fácil dar coisas, difícil é se dar. A outra parte da promessa e do desafio de Zaqueu é que foi difícil: procurar aquelas criaturas que ele havia prejudicado, desculpar-se, sujeitar-se à recusa, à hostilidade e tentar restituir, restabelecer o dano que ele havia causado. Essa foi desafiadora. Além disso, outro desafio que frequentemente acontece conosco: quantos de nós não somos chamados de loucos, de fanáticos, de doentes, porque nós começamos a abrir mão desses interesses mesquinhos, desses interesses transitórios, para buscar os valores do Espírito. Deixamos de ir àquela festa badaladíssima porque é dia da reunião do centro. Pronto, já ficou fanático, já ficou louco. Mal percebem as criaturas que falam assim que na festa badaladíssima as pessoas não estão enchendo a cara, olhando a roupa umas das outras, se julgando reciprocamente. Talvez na tarefa estivéssemos em sintonia com espíritos muito mais evoluídos. Basta olhar o público espiritual de cada uma dessas situações para nós sabermos qual seria mais conveniente para nós. Mas ouvimos dizer isso. E imagine Zaqueu: as rejeições da família, os amigos que antes iam à sua casa participar dos banquetes, o viu como louco. Agora que ele não tinha mais tanto dinheiro assim, para quem lá? E foram se afastando, as deserções foram muitas. E ele suportou toda aquela encarnação, vivendo mais serenamente, segundo os ensinamentos do Mestre. Mais do que isso, ele suportou muitas outras encarnações,
buscando Jesus, se livrando daquela montanha de moedas, as cadeias douradas, que prendem muito mais do que as cadeias de ferro, aprendendo a ser desprendido, desapegado das coisas materiais, até que, segundo nos contam os amigos espirituais, depois de se transformar bastante, de se associar a Jesus na sua obra do bem, Zaqueu renasce no Brasil. Em 1831, lá em Riacho do Sangue, e vem desenvolver a sua tarefa aqui no Rio de Janeiro, guardando pacotinhos com moedinhas, com notinhas na gaveta do seu escritório, para entregar àqueles pacientes pobres que não tinham como aviar as receitas. Segundo nos informam os amigos, é o próprio Bezerra de Menezes. E de Zaqueu e Bezerra nós vemos a semente ao lírio. É o lírio do Senhor ou não é? Alguém questionaria que Zaqueu pudesse ser essa figura, depois de exercitar tantas e tantas encarnações de desprendimento dos bens materiais? Certamente que não. Não deixaria nada a desejar a proposta que Jesus lhe fez. E ainda estaria restituindo à humanidade os benefícios que poderia realizar. E aí dizem as criaturas: mas assim, eu preciso trabalhar para ter a casa de praia. Mas por quê? Depois nunca mais vai à praia, porque está tão assoberbado com o trabalho, que tem que pagar o caseiro, que tem que pagar o IPTU da casa onde mora, da casa de praia, que não vai à casa de praia, que não vai passear na lancha que conquistou. São escravos das coisas que têm, são possuídos pelos bens que possuem. Então é interessante nós nos desapegarmos. E aí outros mais pessimistas, porque nós vamos sempre encontrar. Vai sempre aparecer alguém que diz assim: mas o problema dele é menor do que o meu. O meu é um problema sério. Você tem que me ouvir primeiro. Tem gente até querendo furar a fila, tem que entrar a terra, né? Porque não compreende. Mas acontece. E aí vem aquelas criaturas assim: não. Mas essa questão da obsessão é um outro espírito. A questão do problema material, seja ele dos vícios ou do apego ao dinheiro, são coisas externas. Mas e quando o mal clama dentro de nós todos os dias? Quando os desativos morais nos balançam as estruturas em todos os momentos da nossa jornada, aí é impossível. Aí nós não vamos conseguir superar. Será mesmo? Ou será que não fazemos esforços? Os Espíritos já haviam dito a Kardec: muitos dizem quero, mas poucos fazem esforços. Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se existem arrastamentos irresistíveis, os Espíritos respondem: arrastamentos sim, irresistíveis não. A questão é que as criaturas não estão fazendo esforços suficientes para vencer as suas más tendências. E aí pensemos: mas será que Jesus colaborou para que alguma criatura vencesse então esses problemas todos? Há muitos. Mas há um caso muito interessante relatado por João no seu Evangelho, em que ele fala que Jesus pregava as criaturas no pátio, em frente ao templo de Jerusalém. Falava a respeito do Rei dos Céus, contava como era a vida nessa realidade espiritual que ele, Jesus, já conhecia e nós ainda não. E aí poderíamos até estar lá, não é? Ainda estamos presos à terra mesmo, ainda cometemos os nossos pequenos deslizes. Então vamos imaginar que naquele momento, ouvindo Jesus, todos nós estávamos empolgados, já sentíamos até asinha nas costas, né? A hora que o mestre sair daqui, nós vamos junto com ele para o mundo, para o Rei dos Céus. E aí de repente a multidão abre um claro em volta do mestre, e um outro grupo de homens enfurecidos chega arrastando uma mulher pelos cabelos, e ela é jogada diante de Jesus. E aqueles mesmos homens que começaram a se achar no Reino dos Céus, empolgados com os ensinamentos do mestre, de repente começam a olhar para o chão catando pedras, porque junto com essa atitude veio a acusação: mestre, esta mulher foi flagrada no ato mesmo do adultério, e manda a lei de Moisés que se lapidem as adúlteras. O que nos dizes? Enquanto nós começamos a procurar pedra, porque linchamento era uma coisa comum naquela época, né? Opa! Mais uma adúltera para ser apedrejada. Era diversão de fim de tarde. Tamanha violência dos tempos do mestre. Jesus faz o quê? Se abaixa e começa a escrever com o dedo na areia. E aí as criaturas ficam aborrecidas. Ele não nos deu atenção. E então, Senhor, o que nos dizem? Voltam a interpelar. E aí Jesus se ergue, percorre com o olhar aquelas criaturas todas, principalmente os homens
que o estavam ouvindo antes, e que achavam que simplesmente por ouvi-lo já estavam no reino dos céus, e que agora estavam com pedras ali sedentas de sangue. E sem lançar acusação nenhuma, porque as criaturas às vezes acham que o mestre está acusando. Não, ele lança um desafio moral. Aquele dentre vós que estiver isento de pecados, seja o primeiro a lançar pedra sobre ela. E se abaixa e volta a escrever com o dedo na areia. Rezam as lendas do mundo espiritual que as criaturas curiosas chegaram perto para ver o que Jesus escrevia e estavam lá assim: avarento, caluniador, ladrão. E foram se afastando, primeiramente os mais velhos, porque como espíritos já se reconhecendo mais antigos, também com mais tempo para errar na presente encarnação, sabiam que não estavam isentos de culpa. Depois os mais novos, todos deixaram a mulher sozinha na praça com Jesus, porque mesmo aqueles mais jovenzinhos sabiam que eram espíritos milenares e a sua consciência lhes cobrava os erros que haviam cometido. Não tinha elevação moral para lançar pedras sobre ela. O mestre então vai em sua direção, ajuda a reerguer-se, mergulha o seu olhar nela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela baixa os olhos envergonhada e diz: não, Senhor, ninguém. E aí o mestre nos dá a noção de justiça: também eu não te condeno, mas não absolvo. Vai-te e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E se afasta dela. O relato de João termina nesse exato momento. É como se fosse a luz do sol a tocar uma semente. Mas a Nélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, nos mostra o que veio depois. O trabalho do lírio. Ela nos conta que ao cair da tarde, naquele mesmo dia, a maioria das criaturas já havia esquecido que se passara na praça em volta do templo, menos a mulher que tivera a vida salva por Jesus. Porque para ela era um momento crucial. Permanecer em Jerusalém era suicídio, porque assim que Jesus deixasse a cidade, voltariam a querer apedrejá-la. Mas ir para onde? Fazer o quê? Quem aceitaria uma mulher com aquele tipo de passado? E então procurou Jesus. Procurou Jesus como muitos de nós fazemos, tentando se justificar. Ao ser recebida por ele, em clima de paz, sem nenhuma afetação, ele permitiu que ela falasse. E como acontece com muitas criaturas, para se defender ela ataca: mestre, não penses que eu tenha cedido à sedução no primeiro momento. Não, eu tentei resistir, mas o meu esposo, aí transferiu a culpa para o outro, né? Mas o meu esposo, tão logo passados os momentos felizes da novidade conjugal, me abandonou em casa e voltou às noitadas com seus amigos do tempo solteiro. Abandonada, sedenta de amor, acabei mergulhando no lodaçal da luxúria. E agora estou aqui, não tenho para onde ir, ninguém me aceitará. Jesus começa então exatamente por onde ela deveria ter ouvido, com a reprimenda suave: teu marido é uma criatura enferma, inserido numa sociedade também enferma. Não pode te estender mão amiga agora, como poderá fazer por ele depois. Mas isso não justifica o teu ato. Até mesmo porque aqueles que desprezam hoje, jogam fora a oportunidade do presente, experimentarão amargores no futuro. Observa, mulher, que a memória das criaturas é sempre muito vivaz para as quedas, para os vícios, para os deslizes alheios, e que rapidamente se esquece das virtudes. Não te convém mesmo ficar aqui. Deves buscar outras paragens, recomeçar a tua vida, confiar nas tuas possibilidades, reconhecendo que desperdiçaste a oportunidade agora, abraça as outras que te serão oferecidas. Mas, diz ela, eu não tenho para onde ir, deixa-me seguir contigo. Ele diz: não, o filho do homem não tem sequer uma pedra onde pousar a cabeça, e tu tens uma estrada inteira a percorrer na reconstrução de ti mesmo. Ela então deixa a casa que acolheu o mestre. A noite era quente, abafada como a que nós temos hoje, mas o céu estava estrelado, pintado de luzes que traziam esperança. 10 anos depois, naqueles momentos dolorosos da crucificação, a Nélia Rodrigues nos leva a visitar uma casinha simples, à beira do caminho, entre a cidade de Tiro e Sidon. Ali, dizia ela,
a proprietária, que ainda trazia na face vestígios de uma beleza muito intensa do passado, era a grande benfeitora dos viajores sofridos e dos enfermos. Acolhia a todos, amparava-os, tentava de alguma maneira minimizar os seus sofrimentos. E foi dessa maneira que as mãos da caridade levaram até as portas dessa mulher um homem moribundo, coberto de chagas, ardendo em febre e delirando. Como os demais, ela o acolhe, dá-lhe um leito limpo, caldo reconfortante, vença as suas feridas com óleo, e ele vai aos poucos se restabelecendo, vai aos poucos se colocando em condições de prestar atenção, de ouvir, recuperando o alento, embora a sua situação fosse desesperadora. E aí, certa tarde, quando ele jamais recuperado podia perceber o que se passava naquela casa, ele viu que ao entardecer, a senhora reunia os seus pacientes, os seus hóspedes, num grande salão e falava com eles a respeito de Jesus. E ele foi então assistir. Após a preleção, ele pediu que ela se aproximasse. E aí inquiriu: mulher, esse Jesus de quem tu falas é o carpinteiro Galileu, que foi crucificado em Jerusalém 10 anos atrás? E ela, com os olhos brilhantes, chavejantes de alegria, disse: sim, é o mestre. Tu o conheceste para saber se os seus ensinamentos são verdadeiros? E ela disse: conheci Jesus no momento mais importante da minha vida, quando a mim ele salvou. E o homem baixou os olhos e começou a chorar. E ela não entendeu. E perguntou: o que houve? Ele disse: também eu o conheci, mas o odiei e me afastei dele. E ela ficou ainda mais impertigada, porque isso era comum entre os poderosos, entre os ricos, entre aqueles que Jesus, de certa maneira, abatia os deslizes. Mas os simples, os pobres, os doentes, buscavam Jesus como as balenas fazem com a luz. E ela disse: o que fez o mestre para que você agisse assim em relação a ele? E o homem diz: ora, ele salvou a minha mulher, que adulterou contra mim, e não me deu sequer uma palavra de consolação. Naquele momento, tomado de ódio, com a fúria dos brios do macho que havia sido traído, eu me afastei dele. Não percebi que eu mesmo, com as minhas atitudes, havia infelicitado a companheira e a havia empurrado para as quedas morais. Perdi-me em vários outros erros, até que finalmente veio o tempo e a consciência. E reconhecendo as minhas falhas, passei a buscar a antiga esposa, a companheira do passado, para pedir-lhe perdão. Mas como você vê, não vou conseguir encontrá-la. A doença, o corpo já combalido, vai me consumir primeiro e eu vou morrer. Sem se revelar, para não chocá-la, para não causar ainda mais constrangimento, ela simplesmente se senta e o aconchega em seu regaço. Acariciando seus cabelos, ela repete as palavras de Jesus. Aqueles de nós que reconhecemos haver jogado fora as oportunidades de hoje, devemos estar ainda mais rigorosos, ciente que o futuro nos apresentará outras. Tenha coragem, esforce-se, comece hoje o trabalho do seu refazimento e não te preocupes, diz ela, aconchegando ainda mais, porque hoje nós ambos encontramos Jesus. Esta mulher, que se não tivesse recebido o amparo do mestre, teria sido apedrejada, seria seriamente morta, mas ao contato da sua luz divina, se fez um lírio de virtudes, de acolhimento, de amparo aos necessitados. Então, por mais que nós arrastemos as nossas deficiências, por mais que ainda nos sintamos inferiores, este é o momento de abraçar a mensagem de Jesus, de nos envolvermos nas suas vibrações, de sentirmos parte da sua obra e realizarmos a nossa transformação, para que nós também nos tornemos filhos do Senhor. Um outro livro interessante, principalmente para nós espíritas, pela modificação e pelo trabalho que realizou depois, nós vamos encontrar na figura de Saulo, doutor da lei de Tarso, que num primeiro instante era combatente da mensagem de Jesus, e ao se deparar com ele, na entrada de Damasco, modifica radicalmente a sua forma de viver. E, através de muito sofrimento, de trabalho intenso de divulgação, mostra-se verdadeiramente um trabalhador do Mestre, um líder do Senhor. E teríamos uma noite inteira e mais um dia se quiséssemos ficar explorando o Evangelho em busca de outros lírios, em busca de outras criaturas, que é o simples contato com o Mestre. E o mais importante de todas essas histórias é que o Mestre travou contato com elas.
ensinou-lhes o que fazer, mas coube a cada uma delas. No caso de Paulo, então, é interessante, quando Jesus aparece a Ananias e pede que ele vá curar Saulo. Ele diz: mas Senhor, ele persegue os cristãos, persegue os seus seguidores, porque a época ainda não eram chamados de cristãos. E aí Jesus diz a ele: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido, que falará aos gentios e aos poderosos da terra, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer por amor do meu nome. E não foi o que aconteceu com Paulo? Quantas vezes ele foi chicoteado, traído, abandonado, até encontrar a decapitação em Roma. Então, fez-se um lírio através do trabalho do bem, não da morte em Roma apenas. Mas ele foi morrendo um pouquinho a cada dia, não é? Um pouquinho a cada experiência dessa. As decepções calavam fundo, feriam. Mesmo assim, a confiança de que trabalhar com Jesus era mais importante do que o abandono de alguns companheiros, do que a incompreensão dos familiares, fez que o apóstolo dos gentios permanecesse firme. E foi graças a ele que nós conseguimos resgatar a mensagem de Jesus da cultura judaica, porque senão o cristianismo seria mais uma seita do judaísmo e não a mensagem pujante que nós temos hoje. Embora muito se atribua de formalismo às cartas de Paulo, nós não vamos tomá-las como cartas doutrinárias. Seria um absurdo, seria o mesmo que nós agora, pegando uma outra carta de Chico Xavier para companheiros de casas espíritas em vários lugares, e dizer: olha, isso aqui é diretriz espírita. Não. É uma carta de Chico Xavier para companheiros do centro. Era uma carta de Paulo para companheiros do movimento cristão nascente. Equivocados são aqueles que tomam aquilo como diretriz absoluta. Nós somos cristãos, a mensagem que seguimos é Jesus. E aí nós dizíamos: poderíamos passar então aqui o resto da noite buscando o Evangelho em outros livros, mas há uma criatura que em uma única encarnação conseguiu fazer uma reviravolta tão grande na sua existência, que ela merece ser lembrada por todos nós com intenso carinho. Na verdade, a sua juventude, a sua intensa beleza, haviam lhe permitido quebrar todos os preconceitos de raça, superar todas aquelas situações em que a mulher judia era considerada um pouco mais do que um animal de carga. E ela vivia uma vida luxuosa, recebia ou tinha seus relacionamentos amorosos sem nenhum tipo de pudor, e por isso era execrada na sociedade. Mas mesmo assim, mesmo vivendo no palacete, mesmo desfrutando dos mais caros perfumes, mesmo dispondo das joias mais preciosas, aquela mulher se sentia infeliz. Às vezes atormentada por espíritos perseguidores, na cidade era vista como alguém candidato ao apedrejamento, uma criatura que as pessoas viravam o rosto, cuspiam no chão, mas que ao mesmo tempo a hipocrisia dos homens fazia com que naquela da noite buscassem a sua mansão para os deleites da sexualidade desalinha. E ao ouvir falar de Jesus através de uma serva, ela começa a pensar: sua vida era tão infeliz, sua vida era tão triste. E a serva insistia: Senhora, saia desse estado de ânimo depressivo, vamos ouvir o profeta Nazareno, ele está em nossa cidade. Mas ela temia que fosse rejeitada. Todos a rechaçavam, porque ele, que era profeta, que era mensageiro de Deus, iria acolhê-lo. Certamente, como os demais profetas do passado, iriam mandar apedrejá-lo. E aí, mesmo assim, tomada de curiosidade, talvez, já buscando um ânimo novo, vai na calada da noite, com uma serva, ouvir a pregação do Mestre. Fica longe, Jesus estava numa elevação, e ao ouvi-lo, seu coração se enche de um novo ânimo. Nunca homem nenhum havia falado de amor para ela como aquele homem. Sem contar-lhe a beleza cativante e ao mesmo tempo serena e pura, sem nenhum laivo de sensualidade. E ela se sentiu imensamente atraída por ele. Volta ao seu lado. Naquele dia o palacete não abre para as festividades, e Maria passa uma noite inteira chorando, um pranto dolorido, sentindo-se vazia e ao mesmo tempo, ao olhar o seu passado, não queria mais, e ao olhar para Jesus temia não alcançá-lo. Mesmo assim, já na madrugada daquela noite, um barquinho vai de Magdala até Cafarnaum. Ela bate à casa de Pedro, onde Jesus se hospedava, e ele a acolhe como se já esperasse. Seja bem-vinda, Maria.
E ela, espantada por ser reconhecida, começa então seu discurso: Mestre, ouvi a tua pregação e gostaria de fazer parte desse reino que nos revelas, mas eu sei que és profeta e sabes como eu tenho vivido. Será que haverá esperanças para mim? Será que Deus me aceitaria nesse reino de paz que ofereces? E aí o mestre diz: rejubila-te, Maria, porque hoje ouviste a boa nova do reino dos céus. Acaso poderias imaginar que nosso Pai criasse qualquer dos seus filhos para depois botá-lo ao sofrimento eterno? Não! Observa a primavera, o que ela faz, deitando flores mesmo sobre os escombros, sobre casas em ruínas. Os escombros, as ruínas, somos nós em nossas imperfeições. As flores são as esperanças em Deus. Mas, Senhor, eu tenho amado e tenho sede de amor. É verdade, Maria de Jesus, porque as criaturas da terra banalizaram, tornaram o amor algo tão frágil, tão fugaz, que apenas oferecem afeto àqueles que lhes podem retribuir. Poucos estão interessados em renúncias, em sacrifícios de amor, em dedicar-se ao outro mesmo que não tenham nenhum retorno imediato. As criaturas estão buscando seguir pela porta larga das facilidades materiais. E Maria, então, confusa com esse discurso, pergunta: mas, Senhor, somente o amor com sacrifício é capaz de saciar a sede de amor? E o mestre faz um meneio de cabeça e diz: é verdade, Maria. Somente aqueles que se sacrificam conseguem compreender o amor que emana de Deus. Observa bem os cadáveres que às vezes os grandes guerreiros que bradam aos ventos as suas conquistas julgam a terra. Eles podem alardear as suas facilidades, as suas façanhas nas guerras, mas somente aqueles que tomaram fazem silêncio bastante para ouvir a mensagem de Deus. Na tua condição de mulher, Maria, já pensaste no que ocorre com as mães? Não são elas que semeiam e cultivam os jardins da vida, que os homens, na sua animalidade, tantas e tantas vezes empastam de lágrimas e sangue, nos seus combates insanos, nas suas renúncias, nos seus desentendimentos? E as mães o que fazem? Gentis, delicadas, recuperam-se e vão mais uma vez replantar jardins. Ao ouvir a referência à condição maternal, Maria lança-se aos pés de Jesus e, num pranto quase convulso, diz: desgraçada de mim, Senhor, jamais poderei ser mãe, porque na sua condição, com a sua história de vida naquela sociedade, jamais me permitiriam constituir um lar, ter um esposo, realizar um casamento. Jesus a levanta e diz, olhando nos seus olhos: mas Maria, diz-me uma coisa, qual mãe tem mais mérito aos olhos de Deus? Aquela que se dedicou apenas aos eventos da própria carne? Ou aquela que se fez mãe dos filhos da dor, dos abandonados, dos desvalidos, dos sofredores? Esta era a diretriz que ela precisava. Era o sol que tocava a semente. E com os olhos brilhantes, Maria diz: então é isso, Senhor. Doravante serei mãe e irmã das minhas irmãs de infortúnio. Minha casa estará aberta para os sofredores, para os mendigos. Os meus cofres alimentarão aqueles que estiverem famintos. Nesse instante de maior aconchego, diz Humberto de Campos, Simão Pedro passa pela sala. E ao ver Jesus confraternizando com aquela mulher, que todos desprezavam, lança sobre ela um olhar glacial de reprovação. Maria se sente tomada por aquela observação terrível, e imediatamente se volta para Jesus e diz: mas Senhor, e quando não estiveres mais conosco? Jesus percebe o alcance da pergunta e diz: é verdade, Maria, é verdade que o Filho do Homem será tomado de vós, mas aqueles de nós que nos amamos verdadeiramente, permaneceremos sempre juntos. E como ela fizesse já a menção de sair, Jesus lhe dá ainda o último estímulo: vai, Maria, sacrifica-te, ama, esforça-te, estreita o caminho, árdua é a caminhada, mas não temas. É preciso crer e amar somente. E ela foi-se. Foi-se Maria, a meretriz, a cortesã, para depois aparecer em torno de Jesus onde o mestre estivesse, aprendendo com ele. Maria, a dedicada, a companheira, a irmã, a aprendiz,
Até mesmo no momento mais doloroso da crucificação, em que tantos abandonaram Jesus, temerosos da sua própria segurança, apenas estavam aos pés da cruz a sua mãe, pela dedicação e o carinho maternal. João, o discípulo, por ser jovem, por manter-se vinculado a Jesus por laços que talvez os outros não tivessem conseguido desenvolver, e ela, a antiga pecadora de Magdala, preocupada, e agora o que faremos sem ele? Como o mundo pode não compreender uma mensagem de tanto amor, se ela havia compreendido? Passados aqueles momentos, a sensação de tristeza, a saudade de Jesus era imensa. E Maria então vai ao sepulcro, julgando que pelo menos se orasse e chorasse junto ao corpo do Mestre, teria um pouco de alento à sua dor. Ao chegar lá, encontra a pedra revolvida, o sepulcro vazio, e começa a procurar apenas tecidos, e de repente alguém, uma voz diz atrás dela: mulher, por que procuras entre os mortos aquele que vive? E ela, julgando que falava com o homem que cuidava do outro, disse: Senhor, se levaste o corpo do meu mestre, diz-me onde está, para que eu possa tomá-lo de volta e enterrar. E o homem se faz identificar apenas por uma única palavra. Antes mesmo que ela se voltasse, ele diz: Maria. E aquela voz era inconfundível. Ao olhar, ela diz: Jesus. E os seus olhos chamejantes de alegria vão em direção a ele: Mestre, Rabone, estás vivo! Era a notícia da imortalidade. E é interessante nós percebermos quantas vezes nós somos puritanos, não é? Nós ficamos imaginando que apenas aquelas criaturas elevadíssimas ou incapazes de falir receberão e transmitirão as mensagens do plano maior. Mas Jesus, conhecendo este Espírito, confiou tanto em Maria que a escolheu para ser a primeira portadora da notícia da imortalidade. A morte não existe e ela foi anunciar aos companheiros. Vieram aqueles momentos mais felizes da convivência com Jesus enquanto os ensinamentos derradeiros. Mas depois que o Mestre volta às paragens espirituais e ela se vê em contato apenas com os irmãos ainda tão humanos, tão cheios de fragilidades, tão necessitados de esclarecimento, vêm as dores. E ela sempre se recorda dos ensinamentos: Maria, somente aqueles que se sacrificam entendem a plenitude do amor. Muitos não a aceitavam. Quando os dois últimos resolvem deixar a Galileia, ir a Jerusalém trabalhar, ela pede para ir com eles. E eles, ainda preconceituosos, temerosos, dizem: não podemos. O teu passado atrapalhará o nosso trabalho. A tua condição de mulher frágil nos atrapalhará. E Maria se viu sozinha, sem fonte de renda. Buscava trabalho digno quando as portas se fechavam para ela. As senhoras diziam: para quê? Para que nos roubes os maridos, vai-te daqui, meretriz. E ela era espantada várias vezes, mas resistiu a tudo e passou a entender o amor com sacrifício. Para seguir pelas trilhas de Jesus era necessário renunciar-se, evitar qualquer tipo de queda. Quantos dos seus antigos amantes não a convidaram a voltar à vida antiga e ela tudo renunciava? Certa vez, um grupo de leprosos que vinha de Dalmanuta para em Magdala procuravam Jesus, tentavam encontrar o Mestre para que curasse a sua lepra. Todos fechavam as portas para eles, as autoridades os enxotavam e eles foram parar então à beira do mar. Maria, ouvindo que estavam lá e procuravam Jesus, foi ao seu encontro. Ao chegar, perguntou aos irmãos: que procurais? E eles disseram: Jesus, para que nos limpe da lepra. E ela disse: chegastes tarde, meus irmãos. Mataram o Mestre, não entenderam a sua mensagem de amor e o crucificaram. Aquele bando de leprosos tomou o chão como fulminado por um raio. Jesus era a sua única esperança. Mesmo assim, percebendo-lhes o abatimento, ela se recorda: Maria, qual mãe tem mais mérito aos olhos de Deus? A que cuidou apenas do interesse da própria carne? Ou a que se fez mãe do subdador? E ela entendeu que Jesus lhe oferecia aquelas criaturas como filhos da sua alma. Passou a noite inteira conversando com eles, falando a respeito das promessas de Jesus, contando a respeito desse reino que era prometido pelo Mestre. Quando veio amanhã, com ela a determinação das autoridades: leprosos não podem ficar,
que sigam para Jerusalém, que se internem no Vale dos Imundos. E ao começar a percebê-los, ao se despedir deles, e perceber que começaram a subir ao longe, de repente, tomada por uma intensa afetividade, ela vai ao encontro daquelas criaturas e os acompanha e entra com eles no Vale dos Leprosos. E a partir daquele dia, o vale não era mais um vale de lágrimas apenas, também era um vale de esperanças. Passaram-se os anos, mais de uma década, em que Maria levava aquelas criaturas consolações e esperanças. Os moribundos vinham beijar a barra dos seus vestidos, as crianças recuperaram, porque levadas para lá com os pais, recuperaram a alegria de viver. Mais de uma década de trabalhos e de repente, ao entardecer, Maria, ao banhar-se, percebe junto ao seio uma das primeiras manchas violáceas. Toma de um espinho, crava na ferida e não sente dor alguma, e compreende. Ela que antes foi uma leprosa moral, agora, através do corpo físico, instrumento das suas quedas, estava a purgar os seus delitos. Naquela tarde, ao subir na pedra que regularmente utilizava para levar a mensagem do bem, estende os braços e diz: meus irmãos, nós, os leprosos, podemos ter esperanças em Jesus, no seu imenso amor, que nos propõe sim a meta do sacrifício, mas nos oferece as recompensas que o Reino de Paz e Amor que nos promete. E toda uma existência dedicada ao bem, até que as suas forças já muito combalidas, sombra que era da beleza descomunal que tinha no passado, os cabelos muito ralos, já tombados, os olhos praticamente cegos, ao sentir que a sua vida na terra terminava, Maria sentiu saudade dos irmãos, nos primeiros momentos do Evangelho, e desejou um último encontro com eles, uma última oportunidade de abraçá-los, de ouvi-los mais uma vez. Mas João havia vindo buscar Maria e ambos viviam agora em Éfeso. Eram as únicas criaturas que a acolheriam, que não teriam preconceitos em relação a ela. Então era necessário ir até eles. A viagem foi difícil, extremamente sacrificante, a enfermidade já a combalia muito. As criaturas tinham repulsa pela leprosa que caminhava, tinha que tomar caminhos secundários, o que dificultava ainda mais a jornada. E quando finalmente seus olhos, já quase mortos, vislumbraram o casario de Éfeso, o corpo não resistiu mais e tombou o sol. Maria foi acolhida por cristãos que viviam na periferia, montaram para ela uma tenda, e ainda teve a oportunidade de encontrar-se com a Mãe Santíssima. Ainda teve a oportunidade de rever João, agora homem, trabalhador do Evangelho, divulgador da mensagem. Receber deles o lenitivo, o carinho e principalmente a compreensão de uma jornada inteira que saiu da mais terrível objeção até aquela doçura. Em determinada noite, seus sofrimentos já iam ao extremo. Maria arfava dolorosamente. Alguns companheiros se reuniram em volta dela, entoavam hinos, desejavam-lhe paz. Em determinado instante, o corpo foi parando os movimentos, a respiração foi ficando mais lenta e Maria se sentiu mais leve. Ouviu um barulho e seus pés agora estavam tocando areia na praia de Cafarnaum. Ela estava recostada em uma palmeira. Os pássaros cantavam, pipilavam numa caparreira próxima. E de repente uma silhueta começa a caminhar em sua direção. A vir ao encontro dela, vindo do mar. Ao perceber-se diante do mestre, com uma criança que já não tivesse mais aquela enfermidade toda, Maria dá um salto. E no mesmo sentido da revelação, da imortalidade, vai ao encontro de Jesus. Mestre, Rabone, estás vivo, como é bom ver-te. Ela não sabia o que havia acontecido. Jesus estende os braços e diz: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, agora vem, eu te espero. A acolheu, foram juntos para o plano espiritual, preparar novas etapas de trabalho. Se todas essas criaturas que viveram em momentos tão mais difíceis que o nosso conseguiram se tornar filhos do Senhor, porque nós que temos o conhecimento espírita e o conhecimento da mensagem de Jesus, não poderemos. Todos os dias, como fez a Maria de Magdala, Jesus nos diz: vai Maria, vai José, vai Maurício, vai Gilberto, a porta é estreita, arde o caminho,
mas é necessário crer e amar somente. E somos convidados a trabalhar, a realizar o esforço da semente, para nos fazermos também nós lírios, para que o Senhor Jesus nos venha colher. Até que um dia, após um longo percurso de trabalho, e que nos mantenhamos trabalhando por muito tempo, Jesus ou algum dos benfeitores espirituais, os nossos amigos espirituais, nos estendam os braços e nos digam: vem, já passaste a porta estreita, amaste muito, eu te espero aqui. E nos levem a ter com Jesus, nos levem a vivermos uma vida de mais paz, a nos prepararmos para mais trabalho. É só o que se espera de nós. Cada um de nós é convidado hoje, é convidado em todos os instantes, a cada livro que lemos, a cada palestra que assistimos, a cada mensagem que recebemos da espiritualidade, a nos fazermos também nós verdadeiros lírios do Senhor Jesus, para que tenhamos paz na terra, para que transformemos o mundo num mundo melhor. Façamos a nossa parte. É tudo que o Mestre espera de nós. Muita paz a todos.